Abraão tem essa informação de que Deus vai aplicar a sua justiça e serão salvos aqueles que se encontrem injustos ali. É dentro desse contexto que nós temos o texto de hoje aqui, o versículo 19 que já lemos, e eu repito: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, para pelo menos 3 expressões desse versículo, que vão nos fazer pensar alguns pontos importantes, entendo eu, sobre essa questão da aliança, onde Deus promete abençoar o seu povo. Mas guarde isso, e eu vou repetir isso daqui a alguns instantes. Aqueles que não fazem, e aqueles que não fazem parte dessa aliança, o que é que vai acontecer com eles? Aqueles que fazem parte dessa aliança, que são chamados de justos, aqueles que foram alcançados pelo chamado do Senhor, estes serão abençoados. Mas e aqueles que não foram, e aqueles que não fazem parte desse acordo? Veja, o texto começa com essa palavra, por quê? Se você tiver a sua Bíblia aberta aí no versículo 19, você tem essa expressão inicial, por quê? Essa expressão aqui, meus irmãos, mostra o motivo de Deus em usar aquele homem chamado Abraão. Abraão seria um instrumento para que uma verdade fosse conhecida. Nos versos 17 e 18, Deus faz essa pergunta: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que este homem chamado Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, que nele serão benditas todas as nações da terra. Observe isso, meus queridos. Abraão é o escolhido por ser a principal referência na disseminação do nome de Deus. Abraão é a principal referência. Através desse homem, Deus se tornaria mundialmente conhecido. Até então, Deus era alguém cujo nome estava restrito ao povo, aquele povo hebreu. Mas agora, a partir de Abraão, o nome de Deus seria conhecido em todo o planeta. Do outro lado, eu volto no ponto que eu disse há pouco, o ponto em que eu e você precisamos estar atentos aqui. Através de Abraão, Deus revela algo terrível. A consequência de se estar fora da aliança que ele estabeleceu com o seu povo seriam então destruídos, tal como seriam a cidade de Sodoma e Gomorra. Olhe para mim, aqueles que não fizessem parte da aliança seriam destruídos. A aliança em Gênesis 17, 6 a 7 diz o seguinte, eu estou lendo aqui o texto literalmente. O texto diz assim: far-te-ei fecundo de maneira extraordinária, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Esta é a aliança que Deus fez. Eu vou ser o Deus de vocês. Mas olha para mim, e quem não fizer parte dessa aliança? Quem não fizer parte dessa aliança? A minha questão hoje, aqui eu volto nisso, é a bênção de fazer parte dela. A bênção de fazer parte dela. Então, a expressão porquê, quando o versículo inicia ali, mostra a razão pela qual Deus define Abraão para apresentar essa verdade para mim e para você, e apresentar essa verdade para o povo de Deus. Há aqueles que fazem parte da aliança e aqueles que não fazem parte dessa aliança. E as consequências para aqueles que fazem parte e as consequências para aqueles que não fazem parte. O texto continua e eu quero que você observe comigo aqui que a expressão eu o escolhi. O texto diz isso, veja, porque eu o escolhi para que, e aí continua o texto, eu o escolhi. O verbo escolher aqui também pode ser traduzido por conhecer, por amar.
queria que você estivesse bastante atento a isso. A expressão escolher é sinônimo aqui de conhecer e de amar. Lembram-se lá de Mateus capítulo 1, onde você tem a descrição da genealogia de Jesus, e aí quando se faz referência a José e Maria, lá é dito que José não conhecia Maria. Jesus vai nascer depois, mas diz que José não conhecia Maria. Como assim não conhecia Maria? Se eles eram noivos, se eles já conviviam há algum tempo. Mas o texto diz José não conhecia. O que nós temos ali é a mesma expressão que está aqui. O que temos lá em Mateus capítulo 1 é um hebraísmo. O que está sendo dito ali em Mateus é que José ainda não conhecia intimamente Maria. Eles não haviam vivido a sua intimidade amorosa. Então, quando você tem essa expressão no hebraico aqui, eu o escolhi, a ideia bíblica é Deus dizendo, eu o conheci, eu o amei, eu passei a ter intimidade com esse homem. O verbo hebraico aqui utiliza significado que Deus conheceu Abraão de um modo muito especial, o conheceu de maneira íntima, particular. Deus amou Abraão. Deus iniciou ali um relacionamento com aquele homem por meio de um amor absolutamente eletivo, porque a ideia é exatamente essa. Deus escolheu amar Abraão. E aí eu preciso fazer de novo uma pequeniníssima pausa aqui para lembrar que amor verdadeiro é exatamente assim. Se escolhe amar. Amar não é apenas um sentimento, é uma escolha. Um homem, quando olha para uma mulher e tem um sentimento de amor, ali, é verdade, o sentimento existe, mas quando se define que vai ficar com aquela mulher para sempre ou vice-versa, a ideia é que aquilo é uma escolha. Eu escolho amar essa pessoa. E essa escolha a partir daí vai até o fim da vida. Veja, Deus inicia esse relacionamento com Abraão, escolhe amá-lo. Deus foi até Abraão quando ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, hoje atual Iraque. Ele fez grandes promessas ali de salvação. Abraão também, observe, era descendente de Sem. Lembram-se lá de Sem? Sem, Cão e Jafé, filho de Noé, aquele homem lá do dilúvio, da arca. Sem, Cão e Jafé. Abraão era descendente de um desses três filhos e, portanto, alguém que vinha de uma família grandemente abençoada. Agora, o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que a Escritura não diz nada da bondade e da justiça de Abraão antes do seu chamado, absolutamente nada. Não diz se ele era um homem justo, se ele era um homem bom ou não. Não se fala a respeito desse detalhe sobre Abraão antes do seu chamado. E mesmo assim, Deus manifestou a sua misericórdia para com ele. Deus o amou, Deus o conheceu, Deus o escolheu para ser pai de uma grande e numerosa nação de filhos de Deus. O escolheu para ser o principal representante da presença de Deus no Velho Testamento. Observe, Deus não o escolheu, Deus não escolhe Abraão por ele ser bom ou justo, até porque o texto se cala a respeito disso. Deus apenas